Eu fui recentemente testemunha em 2 julgamentos aqui em Lisboa e, na verdade, 2 sessões do mesmo julgamento, porque foi adiada uma delas, e as pessoas vinham do Porto, e a pessoa que vinha do Porto trazia testemunhas do Porto, trazia o seu advogado do Porto, o julgamento era de manhã muito cedo, e é claro que tinha de pagar tudo isso, não é? Porque... Já me aconteceu estar num julgamento em que alguém tinha vindo de Paris. Pois, e, portanto, quer dizer, numa altura em que os voos não eram tão baratos como são agora. Portanto, estas questões são muitas vezes complicadas e portanto, claro, se a pessoa é acusada, se é testemunha, tem de ir, mas temos de entender que estes atrasos têm depois estas consequências. Se nós virmos... Sim, e quando ainda por cima, às vezes, é testemunha contra a vontade. Pois, muitas vezes. Neste caso, eu acho que percebeu-se que o Passos Coelho não ia lá com grande gosto de lá ir, não é? Como testemunha. Mas a mim já me aconteceu ser testemunha hostil. Portanto, e depois ter conseguido livrar-me do julgamento, porque se a doutora disse ao advogado que de quem me tinha indicado como testemunha, quer dizer assim, olha, eu já vim aqui 2 vezes, já perdi aqui 2 tardes ou 2 manhãs, já não me recordo. Aliás, fiz eu isso e fez o Mário com Resendes. Portanto, na altura, diretor do Diário de Notícias. Mas, olha, eu aconselhava ao seu cliente a desistir de nós, para não nos incomodar mais, porque nós o que vamos aqui dizer é contra ele. E pronto, livrámos-nos. Mas às vezes os juízes não deixam. Não, aliás, e aqui nesta questão da ida ao Tribunal de Passos Coelho, como sabemos, não é? Houve a ideia de criar um momento, não é? Em que o Primeiro-Ministro ia a Tribunal, já houve a questão logo na Comissão Parlamentar de Inquérito, à qual ele respondeu por escrito. Agora aqui, e portanto percebe-se porque é que ele é arrolado como testemunha, mas se nós repararmos, muitas vezes estes grandes julgamentos acabam por ter, e onde vão pessoas de notoriedade, ou porque o assunto em causa também está um bocadinho sob o olhar do mundo, acaba por nos trazer, por nos chamar a atenção para alguns disfuncionamentos da justiça em Portugal. Eu recordo, por exemplo, 2 notícias, são recentes, uma é de outubro do ano passado, outra é de dezembro do ano passado, e remonta ao mesmo julgamento, que é conhecido por Operação Vortex, na qual estão a ser julgados os ex-presidentes da Câmara de Espinho, e quer em outubro, quer em dezembro, o julgamento é adiado por aquilo que se pode designar falta de condições para transportar arguido detido. É claro, podemos pensar, bem, o arguido detido não foi transportado, mas depois tudo o que estava marcado acaba a ser adiado. Aqui por falta de condições, não é? Por exemplo, temos isto. Tivemos recentemente, num outro caso, noutra operação, que é o caso da Pretoriano, em que percebemos que tudo aquilo estamos na fase do Tribunal de Instrução Criminal no Porto, e há um erro de transcrição. Ou seja, se eu te disser arranja-me chocolate a ti, João, é uma coisa, se eu te disser arranja chocolate é outra coisa, não é? Pronto, aqui claro que não era chocolate que estava em causa, e por um erro de transcrição. Ou seja, qualquer um de nós que vai a tribunal, não estou a falar como o autor da ação ou como arguido, mas como testemunha, acaba a presenciar frequentemente este tipo de ineficácias, por assim dizer. Nós já aqui tratamos algumas vezes o assunto. Nós temos este setor dos oficiais de justiça, é um dos mais envelhecidos da administração pública. Eles durante algum tempo tiveram uma forma de fazer greves, que era uma coisa pontual, faziam 1 hora num sítio, depois outras horas noutro sítio, e quando foi feito uma estimativa de quantas diligências é que tinham ficado por fazer, ou seja, teriam ficado por realizar mais de 5 milhões de atos, ou seja, teriam sido adiadas 100 mil diligências. Nós temos uma justiça também ela muito pesada do ponto de vista do funcionamento, muito palavrosa, com muito texto, com muita repetição, muitas vezes de informação.
Mas este setor, e nós estamos aqui claramente em conflitualidade num setor, alguns sindicatos têm estado em negociações com o governo, outros uns já assinaram, outros não assinaram, mas o que nós tivemos em anos anteriores, as greves, marcava-se greve para a hora do início da diligência, por exemplo, o que quer dizer que se comprometia todo o funcionamento. Depois tivemos umas greves que eram nos dias 12, 13, 14, 15 e 19. Helena, disseram-me que hoje à tarde eles já podem não estar a fazer greve. Pois não, claro. Não, é só, se por exemplo... É uma greve... É quartas e sextas de manhã e de tarde e períodos à tarde nos outros dias da semana. Sim, chegou uma altura... É feito para causar o caos. Uhum. É feito para causar o caos. Sim. Mas, ou seja, com poucas pessoas a fazer greve, consegue-se causar uma disrupção. Eles têm, talvez por conhecerem muito bem a máquina do Estado, conseguem, por exemplo, estas greves que eu estava a falar, houve uma altura que eram marcadas para cidades diferentes, em dias diferentes e só a uma determinada hora. Havia umas que eram até às 16, outras que eram depois das 16 e o seu impacto era de facto e tem sido de facto grande. Sucessivamente, nós vamos vendo sempre o anúncio de renegociações de carreira e agora eu gostava até de ir aqui a umas declarações de alguém há muito poucos dias, no dia 13 de janeiro, e em que... Anteontem, não é? E em que se dizia as palavras bonitas sobre justiça já foram todas inventadas e já foram todas ditas. Encaremos as palavras duras. Isto é um excerto da intervenção da Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na sessão de abertura do ano judicial. É claro, ela dizia isto também a propósito de um facto ou de um crime que tinha acontecido e que era de facto que nos chocou a todos, não é? Que foi o assassinato de uma mãe diante dos seus filhos, num caso daquilo que designamos como violência doméstica, mas esta expressão, ou se quisermos também, ou melhor ainda, aquele desabafo de Pedro Passos Coelho à saída do tribunal, não é? É de alguma forma, talvez um momento em que o ministro Pedro Passos Coelho talvez tenha tido mais portugueses a dizerem eu compreendo, não é? Porque apesar dele de ter um indiscutível apoio em determinadas áreas, não é? Acaba por também gerar alguma forte oposição noutros setores políticos. Mas hoje, quando ele disse aquela expressão, e note-se que nós usámos aqui a expressão para fazer o lançamento do contracorrente, não é? Mas houve aqui uma alteração, ou seja, quando ele diz não me livro disto, vamos ver quando é que me livro disto, não me livro disto, mas o contracorrente não era esse o tema que tinha, não é? Nós íamos tratar do julgamento do caso BES. Do caso BES, sim. Portanto, e não me livro disto, ou quando não me livro disto, de alguma forma, Pedro Passos Coelho verbalizou aquilo que é o sentimento de muitos portugueses quando, por razões diferentes, não é? Entram naquilo que é a máquina da justiça em Portugal e em que, de alguma forma, se parte sempre do princípio de várias coisas. Nós falamos sempre muito dos arguidos, dos casos, mas a justiça é muito mais do que isso. É também a questão do acesso à justiça, é a questão do preço das suas custas, que faz com que tenhamos uma justiça ou para muito ricos, ou para pessoas sem meios e que, portanto, não pagam. Portanto, há uma opção por não recurso à justiça por todo aquele chamado, ou que eu chamo, aquele povo do meio e que, de facto, não tem dinheiro, ou prefere não recorrer à justiça, se possível, porque ela é muito cara, porque ela é muito ineficaz nesta forma trabiliária de funcionar e, de alguma forma, aquilo que nós temos aqui verbalizado por Pedro Passos Coelho é aquilo que muitas pessoas pensam, até quando partiram muitas vezes para uma ação convictos que iam conseguir justiça, de que valia a pena, de que sim, se tinha de fazer valer ali os princípios, porque o modo de funcionamento da justiça é de tal forma, muitas vezes, atrabiliário, por assim dizer, que o não me livro disto
acaba por ser muitas vezes o sentimento com que a maior parte dos portugueses chega ao fim quando acaba a ter esse contacto com a máquina da justiça. Aqui estamos neste momento, deixa-me só esclarecer. Parece um desabafo de alguém que tem uma doença, não é? Mas pode quase tornar-se. A justiça, em muitos processos, é uma doença crónica. Portanto, sobretudo se formos para administrativo, porque então aí estamos a falar de décadas. Sim, pode configurar-se quase como uma doença crónica. Creio que pode ser uma boa imagem e Passos Coelho, de alguma forma... Não desejando, obviamente, doenças a ninguém, não é? Pois, nem tribunais, não é? Porque existe muitas vezes também essa convicção, quer dizer, que os tribunais é de facto melhor não ir lá. E isso acaba por... a justiça é um dos pilares de uma sociedade democrática, e quando nós temos um antigo primeiro-ministro a dizer não me livro disto, isso eu acho que é muito sintomático. Inicialmente.